A chuva caía grossa, pesada, como se o céu tivesse decidido desabar de uma vez quando ele ouviu o choro. Não era um choro humano, era fraco, quase engolido pelo barulho da água batendo no asfalto, mas ainda assim desesperado. Um som pequeno, implorando para não ser ignorado. Fala, pessoal do canal, como vocês estão? Eu tô muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma linda história de amor. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo, de qual cidade e que horas são. É muito bom saber até onde as histórias chegam. Vamos lá. Gael Monteverde já estava com os sapatos italianos encharcados, o terno de milhares de reais grudando no corpo, correndo em direção a uma vala aberta na beira da estrada. O motorista gritou algo de dentro do carro de luxo, mas Gael não ouviu. Ou talvez tivesse ouvido e simplesmente decidido não ligar. Naquele instante, nada importava além do filhote tremendo, preso entre galhos, lama e água que subia rápido demais. A cena parecia absurda para quem passava. Um dos homens mais ricos da cidade, dono de empresas, prédios, números incontáveis em contas bancárias, ajoelhado no meio da chuva, com as mãos sujas de barro, tentando alcançar um pequeno corpo encolhido. Calma, calma. Eu já vou te tirar daí, murmurou, sentindo a água gelada invadir as mangas da camisa. O filhote, um cachorro sem raça definida, marrom claro, com olhos grandes e assustados, choramingou mais alto quando Gael finalmente o puxou para fora. O animal se agarrou ao peito dele como se soubesse que aquele estranho era sua única chance. Gael respirou fundo, sentindo algo apertar no peito. Fazia anos que não sentia aquilo. Um tipo de emoção que dinheiro nenhum comprava. Foi então que ele ouviu uma voz atrás de si. Meu Deus, você conseguiu! Ele se virou, ainda agachado, completamente molhado, o cabelo escuro pingando água no rosto. A mulher que falara segurava uma sacola simples e um guarda-chuva, quebrado que claramente não cumpria mais sua função. A roupa dela estava molhada também. Mas havia algo nos olhos dela que chamava a atenção. Um brilho de preocupação genuína. Ele ia morrer se ficasse mais um pouco ali, continuou ela, aproximando-se com cuidado. Eu vi quando ele caiu, mas não consegui descer sozinha. Gael levantou devagar, ainda com o filhote nos braços. Você mora por aqui? Moro 2 ruas acima. Eu sempre deixo comida para eles. Esse pequenininho apareceu faz poucos dias. Ele olhou novamente para o cachorro, que agora tremia menos, aninhado contra seu peito. Ele é forte, comentou Gael. Lutou bastante. A mulher sorriu de leve, apesar da chuva e do frio. Você também. Nem todo mundo faria isso. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Apenas a chuva preenchendo o espaço entre eles. Gael percebeu algo estranho. Ele estava acostumado a olhares interessados, curiosos, calculistas. Mas aquele olhar era diferente. Não havia reconhecimento, nem surpresa exagerada. Ela claramente não fazia ideia de quem ele era. Qual o seu nome? Perguntou ele, Lívia. E o seu? Gael. Só Gael? Ele sorriu de canto. Só Gael. O motorista finalmente saiu do carro, segurando um guarda-chuva enorme. Senhor, o senhor está encharcado. Precisamos ir. Gael nem se virou para ele. Você tem uma toalha aí atrás? Algo seco. O motorista piscou, confuso. Sim, claro. Gael voltou o olhar para Lívia. Você se importa se eu levar ele ao veterinário agora? Com essa chuva, é melhor garantir. Os olhos dela se encheram de alívio. Eu iria amar, mas eu não tenho como ir agora. Trabalho à noite e eu posso passar depois e trazer ele de volta. Se você quiser. Ela hesitou por um segundo. A vida tinha ensinado Lívia a desconfiar de promessas fáceis. Mas havia algo naquele homem encharcado, com um cachorro sujo nos braços, que desmontava qualquer defesa. Tudo bem, eu confio. Gael assentiu, sentindo algo estranho no estômago. Uma mistura de responsabilidade e expectativa. Quando entrou no carro, com o filhote enrolado em uma toalha branca que agora ganhava manchas de lama, ele olhou pelo vidro e viu Lívia ficando para trás, segurando o guarda-chuva quebrado, sorrindo e acenando. Por algum motivo, aquele sorriso simples o acompanhou durante todo o trajeto. No veterinário, Gael não saiu de perto nem por um segundo. Observou enquanto o filhote era examinado, limpo, aquecido. Descobriu que era uma fêmea,
jovem, desnutrida, mas sem ferimentos graves. Ela vai ficar bem, garantiu a veterinária. Foi sorte alguém ter chegado a tempo. Gael olhou para a pequena criatura agora enrolada em cobertores. Sorte, repetiu em voz baixa. Horas depois, quando a chuva já havia diminuído, ele voltou para a rua simples onde encontrara. Lívia desceu do carro sem guarda-chuva, pouco se importando se ainda havia poças no chão. Ela estava sentada no degrau da casa, como se estivesse esperando desde sempre. Ele está bem, anunciou antes mesmo de ela perguntar. Lívia levou a mão à boca emocionada. Sério? Sério. Vai precisar de cuidados, mas vai sobreviver. Ela se levantou de um pulo, esquecendo completamente do cansaço. Obrigada. Eu nem sei como agradecer. Gael entregou o filhote nos braços dela. A cachorrinha reconheceu o cheiro, mexendo o rabinho fraco. Acho que ela gosta de você, comentou ele. Acho que ela gosta da gente, corrigiu Lívia rindo. Ele sentiu algo se aquecer por dentro. Você já pensou em um nome? Lívia olhou para a filhote. Depois para ele, Chuva. Gael sorriu. Combina. Antes de ir embora, ele parou. Posso passar aqui de vez em quando? Para ver como ela está. Lívia o encarou curiosa. Claro, a casa é simples, mas a porta é aberta. Ele assentiu, sentindo que aquele convite significava mais do que ela imaginava. Enquanto o carro se afastava, Gael encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava pensando em reuniões, contratos ou números. Estava pensando em uma rua simples, uma mulher de sorriso sincero e um filhote salvo pela chuva. E mal sabia ele que aquele momento encharcado, aparentemente pequeno, tinha acabado de mudar o rumo de toda a sua vida. Gael tentou dormir naquela noite, mas o sono não veio. O corpo estava cansado, pesado pelo dia longo e pela chuva fria. Porém, a mente seguia inquieta, rodando imagens que não costumavam ocupar seus pensamentos. O olhar de Lívia surgia repetidas vezes, simples e direto, sem admiração exagerada, sem curiosidade interesseira. Apenas humano. Aquilo o desarmava mais do que qualquer negociação difícil que já tivesse enfrentado. Ele se levantou da cama ainda de madrugada, caminhou descalço até a janela do apartamento. Luxuoso no alto da cidade, e observou as luzes distantes. Tudo ali embaixo funcionava como sempre. Pessoas indo e vindo, ônibus passando, sirenes ao longe. Ainda assim, algo estava diferente. Ele estava diferente. Não fazia ideia de como uma mulher que morava em uma rua simples, com um guarda-chuva quebrado e um sorriso tímido, tinha conseguido atravessar as muralhas que ele construíra ao longo de anos. Na manhã seguinte, Gael chegou à empresa mais cedo do que o habitual. Secretárias o cumprimentaram. Diretores o aguardavam para reuniões importantes, mas ele seguia no automático. Enquanto assinava papéis e ouvia relatórios, sua mente voltava para a cadela chamada Chuva e para a promessa silenciosa que fizera ao pedir para voltar. No fim do expediente, algo raro aconteceu. Gael dispensou o motorista. Hoje eu vou dirigindo. O homem estranhou, mas não questionou. Gael entrou no próprio carro e seguiu pelas ruas até chegar novamente ao bairro de Lívia. Conforme se afastava das avenidas largas, os prédios davam lugar a casas simples, muros baixos, crianças brincando na calçada. Ele estacionou a alguns metros da casa dela e respirou fundo, sentindo um nervosismo quase adolescente. Ela estava varrendo a frente da casa quando o viu. Gael? Perguntou surpresa. Ele sorriu. Prometi que voltaria. Chuva latiu antes mesmo de Lívia se mover. A cachorrinha correu até o portão, ainda meio desajeitada, e pulou nas pernas dele. Olha só, parece que alguém lembra de você, comentou Lívia, rindo. Gael se abaixou sem pensar duas vezes, sujando novamente a calça cara ao fazer carinho na cachorra. Eu trouxe ração melhor para ela. E um cobertor. A veterinária disse que ajuda. Lívia observava a cena em silêncio. Havia algo quase bonito demais naquele homem elegante, de mangas arregaçadas, sentado no chão da calçada, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. Você não precisava... Eu quis, interrompeu com suavidade. Ela assentiu sem discutir. Entra um pouco. Não repara a bagunça.
A casa era pequena, mas organizada. Um sofá gasto, uma estante com livros antigos, plantas perto da janela. Nada ali combinava com o mundo de Gael, e ainda assim ele se sentiu confortável de um jeito estranho. "Quer um café?" perguntou ela. "Adoraria." Ela foi até a cozinha enquanto ele observava as fotografias na parede. Havia imagens de uma mulher mais velha, provavelmente a mãe, e algumas de Lívia mais jovem, sorrindo ao lado de crianças. "Você tem irmãos?" perguntou quando ela voltou. "Não, trabalho como babá. Essas crianças são como família para mim." Gael assentiu, tomando um café. "E você, o que faz?" Ele hesitou. A verdade sempre vinha com um peso extra. "Tenho algumas empresas." Ela ergueu a sobrancelha. "Algumas?" Ele riu. "Algumas." Lívia não insistiu, e isso o surpreendeu novamente. Estava acostumado a perguntas curiosas, a interesse disfarçado. Mas ela parecia mais interessada em quem ele era ali, naquele momento. Eles conversaram por horas, sobre coisas simples. Sobre chuva, sobre animais, sobre sonhos que não exigiam grandes cifras. Gael falou pouco sobre si, mas ouviu muito. Descobriu que Lívia havia perdido os pais cedo, que trabalhava desde a adolescência, que acreditava que gentileza ainda podia mudar o mundo, mesmo quando tudo parecia provar o contrário. Quando ele se levantou para ir embora, já era noite. "Posso voltar amanhã?" perguntou quase sem perceber. Lívia sorriu de um jeito diferente daquela vez. Um sorriso que vinha acompanhado de expectativa. "Pode." Os dias seguintes se tornaram um ritual silencioso. Gael aparecia sempre no fim da tarde. Às vezes trazia algo para a chuva, às vezes apenas a si mesmo. Sentava no degrau da casa, conversava, ria. Pela primeira vez em anos, não se sentia pressionado a impressionar. Mas o mundo dele não demorou a bater à porta. Em uma manhã, Gael foi surpreendido por uma notícia espalhada em sites e redes sociais. Uma foto sua, encharcado, segurando o filhote, estampava manchetes. "O milionário que largou tudo para salvar um cachorro." Ele fechou o celular com força. Sabia o que viria depois. Perguntas, curiosidade, exposição. Naquela noite, ao chegar à casa de Lívia, encontrou-a diferente. "Mais quieta. Você não me contou quem era de verdade", disse ela, sem rodeios. Ele engoliu seco. "Eu ia contar." Ela cruzou os braços. "As pessoas aqui já estão comentando. Dizem que você é dono de metade da cidade." Gael respirou fundo. "Eu nunca quis que isso fosse um problema." Ela o encarou, tentando enxergar além da imagem criada pelos outros. "Eu só preciso saber uma coisa. Você voltou por causa da história, ou por minha causa?" O silêncio entre eles pesou como a chuva daquele primeiro dia. Gael deu um passo à frente. "Eu voltei porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu sem saber quem eu era. E eu não queria perder isso." Lívia sentiu o coração acelerar. Não era uma resposta ensaiada. Era crua. Imperfeita, ela desviou o olhar confusa. "Meu mundo é simples, Gael. Não combina com o seu." Ele sorriu de leve. "Talvez seja exatamente por isso que eu precise tanto dele." Chuva latiu, quebrando o clima pesado. Como se lembrasse aos dois que tudo havia começado ali, de forma inesperada, sincera. Lívia respirou fundo. "Então vamos devagar." Gael assentiu. Devagar é perfeito. E sem que nenhum dos dois percebesse completamente, aquela promessa silenciosa começava a construir algo muito maior do que ambos imaginavam. Os dias seguintes ao pedido silencioso de "vamos devagar" foram estranhamente intensos. Não havia declarações grandiosas, nem gestos cinematográficos. Mas cada encontro carregava uma tensão nova, delicada, como se ambos estivessem pisando em um terreno que desejavam explorar e temiam ao mesmo tempo. Gael continuou aparecendo quase todos os dias, mas agora havia algo diferente em seus gestos. Ele parecia mais atento, mais cuidadoso, como se temesse quebrar algo frágil demais. Lívia percebeu. Ela sempre percebia. Numa tarde quente, ele chegou sem carro. Desceu a rua a pé, camisa simples, sem relógio caro à vista. Quando ela o viu, apoiada no portão, franziu a testa. "Veio andando. Resolvi conhecer o bairro melhor." Ela riu, incrédula. "Você vai se perder?" "Talvez, mas acho que faz parte." Eles caminharam juntos pela rua.
Chuva seguindo feliz, ainda um pouco magra, mas cheia de energia. Crianças cumprimentavam Lívia pelo nome, vizinhos acenavam. Gael sentia algo apertar no peito ao perceber que ela pertencia àquele lugar de um jeito que ele nunca pertenceu a lugar nenhum. Você é muito querida aqui, comentou. Ela deu de ombros. A gente aprende a cuidar uns dos outros quando não tem muita coisa. A frase ficou ecoando na cabeça dele por horas. Naquela noite, sentaram-se no degrau da calçada como de costume. O céu estava limpo, estrelado. Nada lembrava a tempestade que havia unido seus caminhos. Posso te fazer uma pergunta? Disse Gael. Pode. Você nunca teve vontade de sair daqui? Lívia demorou a responder. Já, quando eu era mais nova. Achava que felicidade morava longe. Hoje eu acho que ela mora onde a gente cria raízes. Ele a observou em silêncio. Havia sabedoria naquela resposta. Uma sabedoria que dinheiro nenhum comprava. Algumas noites depois, foi a vez de Lívia notar algo diferente. Gael parecia distante, o sorriso menos fácil. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Ele respirou fundo. Minha vida está cobrando seu preço. Ela entendeu mais do que ele imaginava. Você vai embora. Não era uma pergunta. Ainda não. Mas logo vou ter que viajar. Negócios, reuniões, compromissos que eu não posso ignorar para sempre. Ela assentiu lentamente. Eu sabia que esse momento ia chegar. Gael sentiu um aperto no peito. Isso muda alguma coisa? Ela olhou para a chuva, depois para a rua, depois para ele. Não sei, só me assusta a facilidade com que você pode ir embora. Ele engoliu seco. Eu nunca tive motivo para ficar. Até agora. O silêncio se estendeu entre eles. Não era desconfortável. Era cheio de coisas não ditas. Na semana seguinte, Gael viajou. Dias se passaram sem visitas. Lívia sentiu a ausência mais do que gostaria de admitir. Continuou sua rotina, cuidou das crianças, levou Chuva ao veterinário. Mas algo estava fora do lugar. Na terceira noite, o celular vibrou. Posso ligar? Ela hesitou antes de responder. Pode. A voz dele soou cansada do outro lado da linha. Eu odeio esse lugar. Ela sorriu sozinha. Então por que está aí? Porque é o mundo que eu construí antes de te conhecer. A frase ficou suspensa no ar. Como está a Chuva? Perguntou ele, tentando aliviar o clima. Melhor. Ela sente sua falta. Eu também. Lívia fechou os olhos ao ouvir aquilo. Não era uma declaração, mas parecia uma. Quando Gael voltou, alguns dias depois, não avisou. Chegou no fim da tarde, cansado, mas decidido. Encontrou Lívia sentada no chão da sala, cercada por brinquedos das crianças que cuidava. Você voltou, disse ela. Surpresa e alívio misturados. Voltei. Ele se aproximou devagar. Eu pensei muito nesses dias. Ela se levantou. E percebi que nunca tive medo de perder nada. Até agora. O coração dela acelerou. Gael, eu sei que nossos mundos são diferentes. Sei que eu posso ir embora quando quiser. Mas também sei que não quero. Ela respirou fundo, lutando contra o medo. Eu não posso ser um capítulo bonito da sua vida. Não posso ser algo temporário. Ele a encarou sério. Eu não quero algo temporário. Ela o estudou por alguns segundos que pareceram minutos. Depois, finalmente, deu um passo à frente. Então me prova. Gael assentiu, aceitando o desafio sem saber exatamente como faria aquilo. Nos dias que se seguiram, ele começou a aparecer não só no fim da tarde, mas em momentos inesperados. Ajudava com compras, consertava pequenas coisas na casa, levava Chuva para passear. Os vizinhos começaram a comentar, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Lívia ouvia tudo em silêncio. Sabia que o julgamento viria. Sempre vinha. Certa noite, sentados no sofá, o assunto surgiu sem aviso. Eles dizem que você vai se cansar de tudo isso, comentou ela. E o que você acha? Acho que você ainda não entendeu o tamanho do abismo entre nossos mundos. Gael segurou a mão dela. Então me ajuda a te atravessar. Ela sentiu o toque firme, quente, sincero. Pela primeira vez, não puxou a mão de volta. Mas enquanto o sentimento crescia, algo se movia nos bastidores. Pessoas do mundo de Gael começavam a notar sua mudança. E nem todas estavam dispostas a aceitar. Uma ligação inesperada chegou tarde da noite. Gael, precisamos conversar. É urgente.
Ele olhou para Lívia, que percebeu imediatamente que algo estava prestes a mudar. O passado estava se aproximando, trazendo consigo escolhas difíceis. E aquela história de amor, nascida na chuva, começava a ser colocada à prova de verdade. A ligação daquela noite não saiu da cabeça de Gael. Mesmo depois de desligar, ele ficou alguns segundos olhando para a tela apagada do celular, como se ela pudesse lhe dar respostas. Lívia percebeu o peso em seu silêncio antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. "É coisa séria, não é?" perguntou com cuidado. Ele assentiu devagar. Do tipo que não dá para fingir que não existe. Ela sentou ao lado dele no sofá, sem tocar, respeitando o espaço que ele parecia precisar naquele momento. "Quer me contar?" Gael respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. "É meu sócio, um dos mais antigos. Ele acha que eu estou fora de controle." Lívia franziu a testa. "Fora de controle por quê?" "Porque eu não estou vivendo como eles esperam. Porque eu não estou aparecendo onde deveria. Porque eu parei de fingir que tudo gira em torno de dinheiro." Ela soltou um riso curto, sem humor. "Engraçado, aqui isso se chama viver." Ele sorriu de leve, mas logo ficou sério outra vez. "Eles querem que eu volte para o eixo. E quando dizem isso, querem dizer longe daqui." O coração de Lívia apertou, mas ela manteve a voz firme. "E você, o que quer?" Gael demorou a responder. Não porque não soubesse, mas porque admitir em voz alta tornava tudo mais real. "Eu quero ficar." O silêncio que se seguiu foi denso. Não havia comemoração nem alívio. Apenas a consciência de que querer nem sempre era suficiente. Na manhã seguinte, Gael acordou cedo e saiu antes de Lívia levantar. Não por fuga, mas por necessidade. Precisava encarar o mundo que havia deixado em espera. Reuniões se acumularam, decisões importantes exigiam sua presença. Enquanto isso, Lívia seguia sua rotina, tentando não pensar demais no que viria. Mas o bairro pensava por ela. "Você viu o carro que para aqui todo dia?" comentou uma vizinha, enquanto Lívia estendia roupas no varal. "Vi, dizem que ele é rico." Lívia suspirou. "Ele é só uma pessoa." A mulher fez um som desconfiado. "Esses homens nunca ficam." A frase atingiu Lívia como um golpe silencioso. Não respondeu. Apenas voltou para dentro, com chuva seguindo atrás, como se sentisse o peso da dona. Naquela noite, Gael não apareceu, nem na seguinte. Lívia tentou se convencer de que isso era esperado. O mundo dele puxava mais forte. Sempre puxava. Ainda assim, quando o terceiro dia passou sem notícias, o medo começou a falar mais alto. No quarto dia, alguém bateu à porta. Não foi Gael. Era uma mulher elegante, bem vestida, maquiagem impecável. O tipo de pessoa que parecia deslocada naquela rua simples. "Boa tarde. Você é a Lívia?" "Sou. Meu nome é Helena." "Eu trabalho com o Gael." O estômago de Lívia se contraiu. "Ele não está. Eu sei. Vim falar com você." Lívia hesitou, mas abriu a porta. Helena observou a casa com curiosidade contida antes de continuar. "Vou ser direta. O Gael está passando por um momento decisivo. E essa relação," ela fez um gesto vago com a mão, "não ajuda." Lívia cruzou os braços. "E por que isso seria problema meu?" "Porque você é a variável nova." Ele nunca se desviou assim antes. Lívia sentiu o sangue ferver. "Desviar de quê? De viver?" Helena suspirou como quem tenta ser paciente. "Ele tem responsabilidades. Pessoas dependem dele. Empresas, famílias inteiras. E eu não sou gente suficiente para isso?" rebateu Lívia, a voz firme. "Não foi isso que eu disse. Mas foi isso que veio dizer." O silêncio entre as duas ficou pesado. "Eu só acho que você deveria pensar no bem dele," concluiu Helena, levantando-se. "Às vezes, amar também é saber sair de cena." Quando a porta se fechou, Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no sofá, abraçando chuva que choramingou baixinho. Talvez ela estivesse certa. Talvez aquele amor tivesse nascido condenado. Naquela mesma noite, Gael apareceu, o rosto cansado, os olhos carregados. "Você recebeu uma visita hoje?" disse ele antes mesmo de cumprimentá-la. "Recebi." Ele fechou os olhos por um instante. "Eu sinto muito." Lívia se levantou devagar. "Ela acha que eu sou um problema." Gael deu um passo à frente. "Ela está errada. Mas o mundo dela é o seu mundo."
Gael. Ele segurou o rosto dela com... Cuidado. Não, o meu mundo é onde eu escolho ficar. Lívia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então escolha. Porque eu não vou competir com ele. Gael engoliu seco. Aquela era a decisão que todos esperavam que ele evitasse. No dia seguinte, ele fez algo que ninguém imaginava. Convocou uma reunião extraordinária com seus sócios. Discursos foram feitos, argumentos levantados, alertas dados. No fim, Gael falou com uma calma que surpreendeu a todos. Eu construí tudo isso, mas não vou perder quem eu me tornei por causa disso. Alguns o chamaram de irresponsável, outros de louco. Ele saiu da sala com menos apoio do que entrou, mas com algo que nunca tivera antes. Clareza. Quando voltou ao bairro naquela noite, encontrou Lívia sentada no degrau, olhando a rua vazia. Acabou? Perguntou ela, sem se virar. Não tudo, mas o suficiente. Ela o encarou, tentando enxergar verdade em seus olhos. Eu não sei se isso vai dar certo. Ele sorriu cansado. Eu também não, mas sei que vale tentar. Lívia respirou fundo. Pela primeira vez, o medo não venceu. Então fica. Gael sentou ao lado dela. Eu fico. Chuva latiu, correndo em círculos como se comemorasse. A rua simples parecia testemunhar aquele acordo silencioso. Mas no fundo, ambos sabiam. As escolhas feitas ali teriam consequências. E o amor que nascera na chuva agora teria que resistir ao sol forte da realidade. Os dias que se seguiram à decisão de Gael não foram românticos como nos filmes. Não houve trilha sonora suave, nem cenas perfeitas. Houve silêncio, ajustes, dúvidas e pequenas vitórias invisíveis para qualquer pessoa de fora. Amar, descobriram rapidamente, era muito mais sobre resistência do que sobre encanto. Gael começou a dividir sua vida em dois tempos muito claros. As manhãs ainda pertenciam ao mundo corporativo. Reuniões, chamadas, contratos. Mas as tardes e noites passaram a ter outro ritmo. Um ritmo que não obedecia a relógios caros nem agendas lotadas. Um ritmo que ensinava paciência. Ele começou a aparecer mais cedo na casa de Lívia. Às vezes, a encontrava cansada, sentada à mesa, organizando contas. Você devia descansar um pouco, dizia ele, puxando uma cadeira. Quando sobra tempo, respondeu ela com um meio sorriso. Gael observava aquilo com atenção. Pela primeira vez, via de perto o peso de uma vida onde nada sobrava. Posso ajudar em alguma coisa? Ela ergueu os olhos, surpresa. Você sabe fazer contas? Aprendo rápido. Ela riu, e aquele riso virou um pequeno triunfo do dia. Mas nem tudo era simples. A presença constante de Gael começou a gerar comentários mais duros no bairro. Alguns olhares já não eram apenas curiosos. Ele vai embora, ouviu Lívia certa vez de uma vizinha. Sempre vão, Lívia não respondeu. O medo já morava nela, antes que alguém o colocasse em palavras. Gael também sentia o peso do julgamento, só que do outro lado. Convites cancelados, reuniões frias, olhares carregados de reprovação. Um amigo antigo o chamou para um jantar caro. Você está jogando tudo fora por uma ilusão, disse o homem, balançando o copo de uísque. Gael apoiou os cotovelos na mesa. Eu passei a vida inteira chamando de sucesso algo que nunca me fez feliz. Isso passa. Ele sorriu, mas sem humor. Espero que não. Numa tarde especialmente quente, Lívia passou mal enquanto trabalhava. A tontura, visão turva, Gael foi chamado às pressas. Quando chegou, encontrou-a pálida, sentada no sofá. Eu estou bem, insistiu ela. Você não está, respondeu ele, já pegando as chaves. No posto de saúde aguardaram por horas. Gael observava tudo com atenção silenciosa. A estrutura simples, a demora, a forma como as pessoas se ajudavam ali, trocando água, palavras, paciência. Quando finalmente foram atendidos, o diagnóstico foi simples: exaustão. Você precisa se cuidar mais, disse a enfermeira. Lívia assentiu, constrangida. Gael segurou a mão dela. Eu estou aqui. Ela fechou os olhos por um instante, deixando-se apoiar. Aquilo foi novo. Permitir-se, nos dias seguintes, ele passou a insistir em pequenas mudanças. Comprar comida melhor, organizar horários, dividir tarefas. Você não precisa carregar tudo sozinha, repetia. E você não pode resolver tudo com dinheiro, respondia ela, lembrando-o de onde vinha. Aprendiam juntos.
erravam juntos. Certa noite, sentados no sofá, o assunto que ambos evitavam finalmente surgiu. Você tem medo de mim? Perguntou Gael de repente. Lívia o encarou, surpresa. Medo de você? De tudo que eu represento. Do que eu posso trazer e do que eu posso tirar. Ela pensou por alguns segundos. Tenho medo de acreditar. Tenho medo de me acostumar. Ele assentiu, entendendo mais do que ela dizia. Eu também tenho medo de falhar com você. Ela sorriu de leve. Então estamos iguais. Foi naquela noite que o primeiro beijo aconteceu. Não houve pressa, nem impulso. Apenas um silêncio longo demais. Um olhar que pediu permissão e um encontro tímido, carregado de cuidado. Um beijo que não prometia o futuro, mas respeitava o presente. Chuva latiu da porta, como se quisesse participar do momento, quebrando a tensão. Os dois riram, encostando as testas. Mas o mundo não parou para celebrar. Dias depois, Gael recebeu uma notificação oficial. Uma de suas empresas passava por uma auditoria rigorosa. Coincidência demais para ser ignorada. Alguém estava pressionando. Ele não contou a Lívia de imediato. Não queria preocupá-la. Mas o peso começou a aparecer. No cansaço, na distância ocasional. Ela percebeu. Você está escondendo algo. Ele tentou negar, mas falhou. Eu não quero te envolver nisso. Ela cruzou os braços. Já estou envolvida desde o dia da chuva. Ele respirou fundo e contou tudo. Lívia ouviu em silêncio. Isso pode te derrubar? Pode. Ela engoliu seco. E se derrubar, você ainda vai querer ficar aqui? Ele a olhou com firmeza. Se derrubar, eu vou precisar ficar. Ela sentiu o coração apertar e aquecer ao mesmo tempo. Naquela noite, Lívia entendeu que amar Gael significava aceitar o risco. Não apenas o risco de perdê-lo, mas o risco de vê-lo cair e ainda assim escolher ficar. E enquanto Chuva dormia aos pés do sofá, o amor que nascera frágil, em meio à lama e à chuva, começava a criar raízes profundas. Raízes que seriam testadas em breve, quando a vida decidisse cobrar o preço de todas as escolhas feitas até ali. A auditoria não demorou a deixar de ser apenas um papel frio com linguagem jurídica. Ela entrou na vida de Gael como um vendaval silencioso, derrubando certezas, mexendo com estruturas que ele acreditava sólidas demais para ruir. Telefonemas começaram a chegar a qualquer hora. Reuniões se tornaram tensas. Pessoas que antes o elogiavam, agora falavam com cautela excessiva. Lívia percebia tudo nos detalhes. No jeito como ele segurava o celular por mais tempo do que o necessário. No silêncio que se alongava depois do jantar. No olhar distante, quando pensava que ela não estava vendo. Uma noite, enquanto ela preparava algo simples para comer, Gael ficou parado na porta da cozinha, observando. Você vai me contar quando for grave de verdade? Perguntou ela sem se virar. Ele suspirou. Já é. Ela desligou o fogão e o encarou. Então senta. Eles se sentaram à mesa pequena. Gael falou. Falou mais do que jamais falara com alguém. Contou sobre jogos de poder, vinganças disfarçadas de ética, sócios que esperavam uma queda para assumir espaços. Falou do medo real de perder tudo. Quando terminou, Lívia permaneceu em silêncio por alguns segundos. E se você perder? Perguntou por fim. Ele engoliu seco. Eu não sei quem eu sou sem isso. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Então é isso que vamos descobrir. A simplicidade daquela frase o atingiu mais forte do que qualquer acusação. Nos dias seguintes, Gael começou a frequentar o bairro como alguém que realmente fazia parte dele, não apenas como visitante. Ajudava um vizinho a consertar o portão, levava Chuva para passear com as crianças da rua, aprendia a esperar. Mas nem todos estavam prontos para aceitá-lo. Certa tarde, um homem o abordou de forma direta. Você acha que pode brincar de pobre aqui e depois ir embora? Gael respirou fundo. Não estou brincando. O homem o encarou desconfiado. Ela já sofreu demais. Gael assentiu. Eu sei. Aquilo ficou martelando na cabeça dele por dias. Pela primeira vez, alguém o julgava não pelo que tinha, mas pelo que poderia causar. Enquanto isso, Lívia também enfrentava suas próprias batalhas. Uma das famílias para quem trabalhava decidiu dispensá-la. Disseram que não precisavam mais, mas o tom constrangido denunciava o motivo. Eles acharam que você mudou, contou ela naquela noite.
que agora você tem alguém que pode te sustentar. Gael sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. É a realidade. Ela respirou fundo. Eu não quero depender de você. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Eu também não quero que você dependa. Quero caminhar ao lado. Mas as palavras não apagavam o medo. A pressão atingiu o auge quando a auditoria gerou uma suspensão temporária. Contas bloqueadas. Movimentações limitadas. O chão sob os pés de Gael finalmente cedeu. Ele chegou naquela noite com o rosto abatido. Eu posso perder a maior parte de tudo, disse em voz baixa. Lívia sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Então vamos nos preparar. Ele a encarou, incrédulo. Preparar como? Ela se levantou, abriu uma gaveta e espalhou contas sobre a mesa. Do jeito que eu sempre fiz. Naquela noite, eles calcularam juntos, reduziram gastos, planejaram possibilidades. Gael percebeu algo humilhante e libertador ao mesmo tempo. Ele nunca havia aprendido a viver com pouco porque nunca precisou. Agora estava aprendendo com ela. Alguns dias depois, um carro preto parou na rua. Helena desceu. Desta vez, o olhar não era de superioridade, mas de preocupação. Você não imagina o que está acontecendo lá fora, disse ela. Gael cruzou os braços. Eu imagino. Helena olhou para Lívia. Ele está sendo atacado por ter mudado. Lívia respondeu com calma. Talvez ele esteja sendo atacado por nunca ter sido quem esperavam. Helena suspirou. Se isso continuar, ele pode perder tudo. Gael deu um passo à frente. Se perder, perco em paz. Helena o encarou por alguns segundos e, pela primeira vez, pareceu vê-lo de verdade. Quando o carro foi embora, Lívia sentiu o peso da decisão crescer ainda mais. Naquela noite, deitados lado a lado, sem tocar, ela quebrou o silêncio. Você ainda quer ficar se tudo isso acabar? Gael virou o rosto para ela. Eu nunca quis algo como quero isso. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo silenciosas. Então fica, mesmo que doa. Ele segurou a mão dela. Mesmo que doa, mas a vida parecia testar aquela promessa com crueldade. Na manhã seguinte, uma carta chegou, oficial, definitiva. Uma acusação formal seria aberta. O nome de Gael estampado, onde antes havia apenas respeito. Lívia leu por cima do ombro dele. Isso vai virar público. Vai. Ela sentou devagar. Então segure firme, porque o mundo vai tentar te quebrar. Gael fechou os olhos por um instante. Dessa vez, eu não estou sozinho. Enquanto chuva se encolhia aos pés da cama, como se sentisse a tensão no ar, o amor entre eles deixava de ser refúgio e passava a ser resistência. O tipo de amor que não promete finais fáceis, mas insiste em ficar, mesmo quando tudo ameaça desmoronar. Quando a acusação se tornou pública, a vida de Gael mudou de ritmo da noite para o dia. O que antes era silêncio respeitoso virou barulho constante. Repórteres começaram a rondar o bairro. Câmeras surgiram onde antes só havia vizinhos sentados na calçada. O nome dele passou a circular em conversas sussurradas, misturado a especulações e julgamentos apressados. Lívia sentiu o impacto imediatamente. Pessoas que antes a cumprimentavam agora desviavam o olhar. Outras observavam demais. Ele é aquele milionário da televisão, não é? Ouviu alguém comentar. Lívia apertou o passo com chuva na coleira, tentando ignorar. Mas o peso era real. Gael, por sua vez, começou a se esconder. Não por covardia, mas por proteção. Não queria que Lívia fosse engolida pelo caos do mundo dele. Você não precisa passar por isso comigo, disse ele certa noite. Ela o encarou, ofendida. Não decida isso por mim. Ele suspirou. Eu só não quero que você seja machucada. Ela se aproximou, segurando o rosto dele. Eu já fui machucada antes. O que eu não quero é ser deixada. A frase doeu mais do que qualquer manchete. Os dias seguintes foram duros. Advogados iam e vinham, reuniões tensas, acordos possíveis, ameaças veladas. Gael descobriu que a queda não era apenas financeira. Era social. Amigos antigos desapareceram. Convites cessaram. O telefone tocava cada vez menos. Mas algo inesperado aconteceu. O bairro começou a mudar. Uma vizinha apareceu com uma sacola de comida. Para vocês, disse sem jeito. Um senhor ofereceu ajuda com pequenos concertos. Uma mulher defendeu Lívia em voz alta quando alguém comentou algo maldoso. O apoio era silencioso, mas constante.
Gael observava aquilo com os olhos marejados. Eles não me conhecem, murmurou. Eles conhecem ela, respondeu Lívia, e confiam nela. Aquilo foi um golpe de humildade que ele jamais esqueceria. No meio de tudo isso, Chuva adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para preocupar. Uma infecção simples, disseram no veterinário. Ainda assim, Lívia ficou ao lado da cadela a noite inteira. Gael observava da porta. Você não descansa. Ela sorriu cansada. Ela esteve lá no começo. Eu fico agora. Ele se sentou no chão ao lado dela. Obrigado por não desistir. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Não agradeça, só fique. Enquanto isso, o processo avançava. Um depoimento decisivo se aproximava. Algo que poderia mudar tudo. Na noite anterior, Gael não conseguiu dormir. Andava pela casa pequena, inquieto. Lívia o encontrou na cozinha, sentado no escuro. Está com medo, disse ela. Estou. Muito. Ela se sentou à frente dele. Então olha para mim. Ele obedeceu. Se amanhã você perder tudo, você ainda vai ser o homem que se molhou inteiro para salvar um filhote. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Isso é tudo que eu vejo. No dia do depoimento, Gael saiu cedo. Câmeras o aguardavam. Perguntas foram lançadas. Ele não respondeu nenhuma. Apenas entrou no carro. Lívia ficou em casa, andando de um lado para o outro, tentando controlar a ansiedade. Cada minuto parecia uma hora. Quando ele voltou, já era noite. O rosto cansado, mas diferente. Mais leve. E então? Perguntou ela, sem conseguir esconder o medo. Ele respirou fundo. Eu disse a verdade. Ela assentiu. Só isso importa. Mas a verdade nem sempre vencia rápido. Alguns dias depois, uma proposta chegou. Um acordo silencioso. Encerrar tudo em troca de uma admissão vaga de culpa. Preservaria parte do patrimônio, evitaria desgaste maior. Gael leu e releu o documento. Se eu assinar, tudo acaba. Lívia sentou ao lado dele. E se não assinar? Pode durar anos. Posso perder mais. Ela ficou em silêncio por um momento. O que você quer fazer? Ele pensou na chuva, no filhote, no degrau da casa, no primeiro beijo. Eu não quero mentir para sobreviver. Ela segurou a mão dele. Então não minta. Na manhã seguinte, ele recusou o acordo. A decisão custou caro, financeiramente e emocionalmente. Mas algo mudou. Pessoas começaram a se manifestar. Antigos funcionários, parceiros menores, gente que havia sido beneficiada por atitudes corretas dele no passado. Uma rede inesperada de apoio se formou. Lívia acompanhava tudo com o coração apertado e orgulhoso. Certa noite, sentados no degrau da casa, como no começo, ela falou baixinho. Mesmo que isso demore, eu estou aqui. Gael virou-se para ela. Eu nunca pensei que alguém escolheria ficar quando tudo estivesse ruindo. Ela sorriu. Eu nunca pensei que alguém escolheria a verdade quando podia comprar o silêncio. Eles se encostaram olhando a rua simples, agora marcada por câmeras ocasionais e curiosos, mas ainda carregada de vida. O amor deles já não era segredo, nem escândalo, era resistência. E pela primeira vez desde que tudo começara, Gael sentiu algo que jamais sentira em meio ao luxo, esperança real. Mas o desfecho ainda não estava escrito. O mundo observava, e a última prova ainda estava por vir. O tempo passou de um jeito estranho depois da recusa do acordo. Não havia datas claras nem certezas. Apenas espera. Uma espera pesada, silenciosa, que testava tudo o que Gael e Lívia haviam construído até ali. Algumas manhãs começavam com esperança, outras com medo. E havia dias em que os dois precisavam fingir força só para conseguir levantar da cama. O julgamento final se aproximava e, com ele, o cansaço emocional. Gael já não era reconhecido como antes. Não havia mais seguranças o acompanhando, nem carros luxuosos à porta. Agora ele pegava ônibus, caminhava pelas ruas, aprendia a esperar na fila e, curiosamente, nunca se sentiu tão humano. Lívia observava essa transformação em silêncio. Via o homem que chegara encharcado naquela noite de chuva se tornar alguém ainda mais verdadeiro, menos protegido, mais real. Uma tarde, sentados no degrau da casa, Gael quebrou o silêncio. Se tudo der errado amanhã, você vai se arrepender? Ela olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Não, porque eu não escolhi o resultado. Eu escolhi você.
Ele sentiu o nó na garganta se formar. Eu não sei como te retribuir isso. Ela sorriu de leve. Fica vivo, fica inteiro. Já é suficiente. Naquela noite, a chuva voltou. Não forte como da primeira vez, mas constante e insistente. Chuva, a cachorra, dormia tranquila, já completamente recuperada, deitada entre os dois. Gael passou a mão pelo pelo dela. Engraçado. Tudo começou por causa dela. Lívia sentiu. Às vezes, a vida usa o menor para mudar o maior. No dia seguinte, Gael saiu cedo para o julgamento. Nenhuma câmera o aguardava daquela vez. O interesse da mídia havia diminuído. Restavam apenas os que realmente importavam. Ele entrou no prédio com passos firmes, mas o coração acelerado. Lívia ficou em casa. Limpou, organizou, tentou ocupar a mente. Mas cada minuto parecia uma eternidade. Chuva não desgrudava dela, como se entendesse que algo importante estava acontecendo. Horas depois, já no fim da tarde, alguém bateu à porta. Lívia abriu com o coração disparado. Era Gael. Ele estava parado ali, imóvel, os olhos marejados. Então, perguntou ela, a voz quase falhando. Por um segundo eterno, ele não respondeu. Apenas a abraçou com força, como se o mundo fosse desaparecer se soltasse. Eu estou livre. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Livre? As acusações foram derrubadas. Provas apareceram. Pessoas falaram. Eu perdi muito, mas não perdi minha verdade. Lívia começou a chorar sem conseguir se conter. Um choro de alívio, de exaustão, de tudo o que haviam segurado por tanto tempo. Gael segurou o rosto dela. Eu não seria capaz sem você. Ela balançou a cabeça. Você foi capaz porque escolheu ser quem é. Nos dias que se seguiram, as consequências vieram. Gael não recuperou tudo o que tinha. Algumas empresas foram vendidas, outras encerradas. O nome dele nunca voltou a ser o mesmo nos círculos antigos. Mas algo inesperado aconteceu. Pessoas comuns passaram a procurá-lo. Pequenos empreendedores, projetos sociais, gente que confiava mais no homem do que no império que ele fora. Ele aceitou menos, escolheu melhor. Meses depois, Gael tomou uma decisão definitiva. Vendeu o último apartamento de luxo que mantinha vazio e comprou uma casa simples, não muito longe da de Lívia, não para se esconder, mas para ficar. Quando contou a ela, estava nervoso como nunca. Eu não estou te pedindo nada, disse ele. Só queria que você soubesse que eu escolhi onde quero viver. Lívia o encarou, emocionada. Você tem certeza? Ele sorriu. Nunca tive tanta... O pedido veio numa tarde comum. Sem joias caras, sem plateia. Apenas os dois sentados no degrau da casa, chuva entre eles, o céu alaranjado. Eu não posso te prometer luxo, disse Gael, nem facilidade. Mas posso te prometer verdade, todos os dias. Lívia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu nunca quis luxo. Sempre quis alguém que ficasse. Ele tirou do bolso uma aliança simples. Então fica comigo. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Fico. O casamento aconteceu meses depois. Simples. Na rua onde tudo começou. Os vizinhos ajudaram, trouxeram comida, flores, cadeiras. Chuva entrou correndo no meio da cerimônia, arrancando risos de todos. Gael, agora sem títulos, sem rótulos, olhou ao redor e percebeu algo que nunca tivera em salões. Luxuosos, pertencimento. Enquanto Lívia caminhava até ele, com um vestido simples e um sorriso que carregava toda a história dos dois, Gael soube, com absoluta certeza, que se molhar naquela noite tinha sido o ato mais importante de sua vida. Porque ao salvar um filhote esquecido na chuva, ele acabou salvando a si mesmo. Encontrou onde menos esperava a mais bela história de amor que poderia viver. Vocês gostaram dessa história, pessoal? Eu achei incrível. Me fale nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!